Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar num texto que está no livro do profeta Isaías, diante de tudo aquilo que nós temos vivido e experimentado e assistido na televisão, né? Ontem eu recebi o mercado na minha casa e a sensação que eu tive é como se a gente estivesse totalmente sitiado e isolado. Parecia como na antiguidade, que os leprosos se escondiam e as pessoas tinham medo de chegar perto. O moço da entrega teve medo de chegar perto. A gente tem que higienizar tudo. E eu falei assim, meu Deus, que coisa tão estranha. Nunca pensei em vivenciar um acontecimento desse. E eu estou aqui no Brasil, mas meu coração está em Portugal também, né? Eu tenho assistido pela SIC notícias da Europa, como cada país, como tem acontecido em cada país, como as coisas têm se desdobrado, como as medidas estão sendo tomadas. E se nós não tivermos alicerçados e confiantes no Senhor, nós não vamos conseguir superar isso emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque se nós deixarmos que essas notícias que não são boas penetrem nas nossas emoções, nós vamos nos abater, nós vamos entrar em pânico e vamos deixar de confiar no autor da nossa vida, no autor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Isaías 20:26, que diz assim: um povo meu entra nas tuas casas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe essa praga. Esse texto nunca foi tão verdadeiro e tão real e tão atual como nós estamos vivendo, quando ele vai dizer, povo meu, está falando para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles que já entregaram seu coração a Cristo Jesus, para aqueles que confiam que Deus é o Deus da nossa salvação. Entra na tua casa, né? Entra na tua casa, fica recluso, começa a refletir acerca da tua própria vida, né? Você precisa ter intimidade com o Senhor, né? A nossa casa é um lugar de intimidade, deve ser um lugar de intimidade com as pessoas que vivem nela e conosco mesmo. Muitas pessoas não têm essa intimidade nem com seus parentes e tampouco com Deus, porque a vida corriqueira, a vida atormentada leva você a se distrair com muitas coisas, e é nessa distração que nós perdemos o fio da meada, ou perdemos a nossa comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Deus da nossa salvação. Fecha tuas portas. O que são essas portas? São as nossas emoções, os nossos sentidos. Eles não podem ser guiados por aquilo que nós ouvimos, nem por aquilo que nós vemos, porque a Bíblia me garante que o justo viverá pela fé. E se eu tenho a Jesus como meu Senhor, eu tenho que descansar e confiar. Mas é tempo de quê? De reflexão. Fecha as tuas portas, pede para que Deus venha envolver as tuas emoções, os teus sentidos. Hoje, quando eu liguei o noticiário da SIC Notícias e comecei a ver os depoimentos na Itália, eu comecei a chorar, porque a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram, porque nós estamos vendo tal calamidade, tal coisa que está acontecendo, e estamos também cientes que isso pode também atingir a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa parentela, e a gente se coloca no lugar do outro e sofre com o outro. Mas eu quero te dizer que existe um esconderijo. Esse esconderijo diz assim: esconde-te por um só instante, fecha tuas portas até que isso passe. Esconder não é só esconder dentro de casa, ficar trancado sem ter o desesperado. Esconder é entregar a sua vida completamente aos pés do Senhor. Só Ele tem a última palavra, só dele vem o sim e o amém. Ele que guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda o nosso bairro, Ele guarda o condomínio onde a gente vive. Interceda pelas pessoas que estão perto de você, que estão
no seu condomínio, na sua rua, que não estão sendo imprudentes de sair e de fazer as coisas. É tempo de nós entrarmos na nossa casa, termos intimidade com o Pai, fecharmos as portas dos nossos sentidos. Que sentido é esse? Eu não posso me desesperar, eu não posso me abater, eu tenho que olhar para o céu, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abacuque vai dizer, né? Abacuque, ele vai dizer que ele se colocou na torre de vigia até ver a salvação que vinha do Senhor. Isso vai passar. Nós precisamos entender que isso está acontecendo no mundo inteiro. Muitas pessoas estão preocupadas com o financeiro. Claro, como se diz em Portugal, sem omelete não se faz ovos. É assim que funciona. Mas, em primeiro lugar, está a nossa vida com Deus. Em segundo, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Às vezes é tempo de escassez mesmo, mas eu tenho que ser como Paulo. Eu tenho que declarar que eu sou feliz, tanto na abundância como na escassez. Tanto naquilo que me faz falta, tanto como aquilo que está sobejando. Divida com as pessoas. Seja solidário. Se importe com a aflição do outro. Não deboche que o outro está em pânico. Ore por ele, interceda por ele, fecha as tuas portas, que hoje você possa colocar o teu coração diante do Senhor. No esconderijo do Altíssimo, o versículo vai dizer: esconde-te só por um momento até que passe essa praga. Foi assim, Deus mandou o povo de Deus ficar escondido para comer o cordeiro na época da Páscoa. E passou o anjo da morte, e aqueles que não estavam em Deus foram atingidos, né? Hoje nós vemos que essa praga está passando. Muitas pessoas que têm Deus vão morrer nessa praga, porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Mas qual é a minha posição? A minha vida pertence ao Senhor. Ele que tira, Ele que coloca, Ele que dá, Ele que remove. Eu não posso entrar em desespero, eu tenho que me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele que faz todas essas coisas. Se Ele permitiu que essa assolação viesse sobre a terra, é porque Ele quer falar conosco acerca das nossas emoções e como nós devemos nos comportar diante dessa calamidade, como nós devemos nos comportar como cristãos, como tem sido o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas frequentam os cultos, mas estão distantes da comunhão com o Senhor. Muitas pessoas vão à igreja, mas estão distantes de adquirirem a salvação em Cristo. É tempo da gente se arrepender dos nossos maus caminhos. É tempo da gente rever os nossos conceitos. A nossa Constituição é a palavra de Deus. O mundo hoje, ele caminha cada vez mais largo para a sua própria destruição, porque o amor esfriou, as pessoas buscam os seus próprios interesses, as pessoas quebram os princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós quebramos o princípio, nós somos quebrados por esse princípio. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me arrepender e preciso dizer: eis-me aqui, Senhor, eu confio inteiramente na tua provisão e na tua presença. Né? As pessoas estão desesperadas porque não tem álcool em gel, estão desesperadas porque não tem luva, estão desesperadas porque não tem isso, porque não tem aquilo, compreensível, porque todas as notícias que nós vemos, elas vão trabalhar nas nossas emoções. A minha alma, ela tem que estar debaixo do jugo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que controlar as minhas emoções. Que hoje você deseje ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É andar em santidade, é cumprir a vontade de Deus, é crer que o Senhor vai trazer o livramento, né? Hoje eu acordei com uma notícia dizendo que, até coloquei no Facebook, que já tem em São Paulo algumas pessoas usando remédio que é para malária, outros para outros retrovirais. Isso são coisas que vão acontecer, essas notícias vão acontecer, mas isso não vai passar rapidamente. E nesse período, Deus vai provar verdadeiramente aqueles que vão se entregar para Ele. Hoje eu quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Ele é o autor de todas as coisas. A igreja de Cristo somos nós. A igreja foi perseguida, a igreja sofreu muitas vezes em vários períodos da história. E nós não devemos achar que nós não vamos passar por nada. Estamos totalmente na bênção, achando que está tudo bem. Gente, vamos parar com esse evangelho triunfalista.
Deus prometeu que Ele ia nos dar livramento. Deus prometeu que Ele não iria nos deixar desamparados nem sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia apenas, são todos os dias. Portanto, confia, a minha vida pertence ao Senhor, né? Tem gente até que brinca que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Nós somos esses santos porque aceitamos a Cristo. A minha vida pertence ao Senhor. Se eu vou ser atingida pelo vírus, não sei. Se você vai ser atingida, mas uma coisa eu sei, em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou do que eu tenho pensando. Então você descansa, cumpre as regras do governo, fica em casa. Não tente a Deus, não tente a Deus. Faça a sua parte, que é ficar em casa. Preocupações nós temos, como vai ser na escola, como vai ser o salário do agricultor. Hoje eu vi uma notícia que milhares de litros de leite de ovelha estavam sendo jogados fora, mais de 2.000 euros desperdiçados. E tanta gente passando fome. Isso é o caos. Mas eu quero te dizer que no meio do caos, Deus disse, haja luz e houve luz, haja dia e houve dias. É no do caos que Deus renova as nossas forças, que Deus faz tudo novo, né? Não tenha medo do caos, porque o profeta Isaías vai dizer que às vezes é tempo de derribar, tempo de arrancar, para depois recomeçar e reconstruir. Deus quer que nós venhamos a olhar para Ele. Por isso eu vou repetir: ó povo meu, entra nas tuas casas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Entra nas tuas casas, intimidade com Deus, fecha as tuas portas, fecha a porta das tuas emoções. As minhas emoções estão na cruz do Calvário, as minhas emoções estão na cruz de Cristo, as minhas emoções estão diante do Senhor. É Ele que vai guardar a minha vida, vai guardar o meu coração nesse dia mau. Depois que eu venha me esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Ele me vai fazer descansar. O descanso é a paz que excede todo entendimento. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, eu continuarei confiando que o meu Redentor vive e há de se levantar, que o meu Redentor vive e há de guardar a minha casa, há de guardar a minha vida. Deus tem um propósito nisso tudo. Nós devemos olhar para as outras pessoas com carinho, com amor, parar com essas dissensões. Eu tenho visto muitas dissensões dentro do povo de Deus, muitas porfias, muitas divisões. Por quê? Que nesse momento nós devemos estar em unidade. Quem tem o Espírito Santo, quem já aceitou Jesus como o Senhor, deve andar em unidade com o corpo de Cristo, clamando pelos mesmos propósitos, pedindo a mesma unção, pedindo a unção que despedaça o jugo, que me faz confiar que dias melhores virão e que isso vai passar. E que ao passar tudo isso, não venhamos a nos deixar embriagados com esse mundo, com as riquezas desse mundo, com aquilo que esse mundo me oferece, mas sim que o meu pensamento esteja voltado para o Senhor. É Ele, tudo por Ele, para Ele e com Ele, né? Adore ao Senhor. Em meio a todo esse caos, levante a sua voz de louvor, adore ao Senhor. Não comece a murmurar porque você está trancado, porque você não consegue ver a quem você ama, que você não consegue ver os seus familiares. Adore ao Senhor, interceda por eles, para que a porta dos sentidos da depressão, da ansiedade, do desespero seja fechada hoje em nome de Jesus. Eu repreendo o desespero, eu repreendo a ansiedade, eu repreendo a angústia e a amargura, porque isso abate o nosso físico e nos faz vulneráveis a outros vírus e a outras coisas menos boas. Você precisa se colocar na torre de vigia, precisa permanecer de pé, inabalável
E só quem vai derramar isso em você é o Espírito Santo de Deus, porque essa força não provém de mãos humanas, nem do pensamento positivo. Isso não resolve, isso é divino, isso vem do céu. É o céu que traz todas essas coisas para a tua vida. Por isso, acredite, confia. Um povo meu entra nas tuas casas, entra em intimidade com Deus. Eu volto a falar, busque essa intimidade. Leia um salmo, leia um provérbio, leia um texto bíblico e fala: Senhor, me ajuda a atravessar esse mar a pé enxuto e que eu chegue do outro lado inabalável, que eu chegue do outro lado não em frangalhos, não destronada, nem destruída, nem abatida, mas fortalecida pela força do teu poder. Deus, Ele fortalece as nossas mãos frouxas e os nossos joelhos para que a gente venha orar. Ore pela Itália. Ore para que elas possam chegar a esse pleno conhecimento, porque Deus está permitindo isso. As pessoas estão se expondo, muitas pessoas estão doando a sua própria vida e muitas delas nem conhecem o Senhor, por quem tem em si um coração doador. E muitas vezes nós que conhecemos a Cristo não temos esse coração doador, somos egoístas e egocêntricos e queremos só o nosso umbigo e a nossa vontade. Olhamos só para o dinheiro. É isso que tem me incomodado. É só economia, a economia vai estar abalada. Deus tem um controle sobre o universo, Deus tem um controle sobre a sua economia. Confie que do meio do caos o sopro de Deus vem e Ele começa a colocar tudo no lugar como Ele quer que seja, como Ele deseja que isso esteja no lugar. Então eu quero te dizer, não tenha medo do caos, porque é do caos que Deus faz renascer. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Deus orientou que Noé entrasse na arca. A arca hoje simboliza Cristo, né? Eles ficaram confinados naquela arca. Imagine 8 pessoas com um monte de bicho, tendo que conviver um perto do outro, sem saber quando aquilo ia acabar, porque Deus não avisou. Nem sempre Deus avisa, porque Ele está provando a nossa perseverança e a nossa esperança. Que você creia e tenha esperança no Senhor, não no que o governante vai fazer, se vai fechar o aeroporto, se vai entrar espanhol, se vai entrar francês, vai disseminar essas medidas. Deixa para os governantes, ore pelos governantes, pare de atacar o governador, o presidente, que fez mal, que fez bem. Guarde para você isso, não vá para as redes sociais dizendo certo e errado. Interceda por ele, peça que Deus ilumine a mente dele para que as atitudes sejam com a sabedoria não humana, que é demoníaca, mas com a sabedoria que vem do céu, que é de Deus, para que a sua vida seja poupada, a sua vida, da vida da sua família, dos seus amigos e de quem está ao seu redor. Então pare de fazer dissensões, pare de disseminar ódio e desespero. Creia que o Senhor, Ele tem um esconderijo para todos nós, e esse esconderijo é a sombra do Altíssimo, né? Uma vez Deus mandou Elias fugir de Jezabel. Jezabel perseguiu Elias, ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, teve que ficar escondido. E por que nós não podemos ficar escondidos? Por que nós somos melhores? Por que nós não podemos ficar reclusos, né? Então, nesse tempo de reclusão, glorifica a Deus e pede que essa porta do desespero, da angústia, de amargura seja fechada hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com a potente mão sobre a nossa nação, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre o estado de São Paulo, onde tem maiores casos. Que a mão de Deus repouse sobre esse lugar, que a mão de Deus vigie, repouse sobre o presidente, sobre toda a cúpula que decide, que toma as decisões, para que essas decisões não sejam tomadas de forma inexperiente ou até mesmo de forma irregulares, para que nós não venhamos a sofrer as consequências. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos aos governos, tanto para o bem como para o mal. Tá lá escrito na palavra de Deus que nós devemos obedecer os governantes. Não rebele contra isso. Muitas vezes Deus levantou Nabucodonosor para corrigir o povo de Deus. Ele invadiu
Jerusalém. Jerusalém ficou sitiada. Ele destruiu, mas Deus prometeu a restauração. Sempre, em toda a palavra de Deus, nós vamos ver palavras de juízos acompanhadas de palavras de restauração e de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Não rejeite a correção do Senhor. Deus está corrigindo a humanidade. São milhares, milhões de pessoas que estão passando por mais ou menos aflições numa escala que todos estão sofrendo com esse vírus. E foi Deus que o permitiu, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas, né? Não adianta você ficar, se vai ser um mês, se vai 2, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que o tempo que durar, eu vou fechar a porta dos meus sentidos, eu vou ter intimidade com Deus. Volto a frisar o versículo, Isaías 20, 26. Povo meu, entra nas tuas casas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe essa praga. Pede para Deus estar nesse esconderijo, fique na torre de vigia. Ore pela sua casa, ore pela sua nação, ore pela Itália, ore. É muito triste você ver as pessoas morrendo sozinha, mas na verdade, se nós olharmos, o homem resolveu viver sozinho sem Deus, resolveu dissolutamente não depender de Deus para nada, porque eles se acham semideus. Então Deus está tratando com as nossas vidas, está tratando com aquilo que Ele ama igualzinho a cada um de nós. A única diferença é que nós sentimos o amor de Deus quando nos aproximamos dele, desfrutamos desse sentimento da sua presença, da sua glória. Aonde está a presença e a glória de Deus, algo de sobrenatural acontece. Então nós vemos muitas medidas sendo tomadas na Europa, os Estados Unidos, e a gente escuta, o Donald Trump é maluco, o Bolsonaro é doido, e não sei quem, a Espanha não fez isso. Gente, não adianta a gente comentar isso. Isso não vai resolver a nossa situação. Ore para que os governantes da Espanha se arrependam, ore para que os governantes da Itália se rendam, ore para que eles tomem medidas que venham proteger as pessoas dessa calamidade que foi com a permissão de Deus. Que todo esse caos tem um grande propósito, levar o nosso coração ao olhar para Cristo, levar o nosso coração ao verdadeiro arrependimento. Reconhecemos que nós não somos nada, que basta Deus fazer assim um estalo, tudo fica fora do lugar. Não é você que tem um controle sobre a sua vida, nem é você que tem um controle sobre todas as coisas. Nós sabemos que é Deus que tem um controle sobre os céus e a terra. Que o céu hoje possa abrir, possa ouvir a nossa intercessão, o nosso clamor, para que essas coisas possam passar e nós venhamos aprender com elas, como nós devemos nos posicionar e como devemos falar, que a nossa boca seja para abençoar, não para causar mais dissensão, nem disseminação. Por isso, fique em casa, esconde-se por um pouco de tempo, que seja um pouquinho de tempo, porque o Senhor, através desse caos, vai trazer o recomeço. Eu creio nisso. Noé, quando saiu da arca, só estava pronto para sair da arca quando a terra estava pronto para florescer. Então, que nesse tempo você possa pedir para Deus te colocar em condições de florescer na palavra de Deus, de florescer na pregação da palavra, de florescer diante do altar do Senhor, e que você tenha misericórdia, seja misericordioso com as vidas que ainda não conhecem a Cristo e que andam dissolutamente e que estão sendo ceifadas tão repentinamente, né? A nossa herança é o céu. O nosso destino é a eternidade, aqueles que recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Que hoje você receba esse Cristo, que vai te dar essa paz, que excede o entendimento, vai fazer você ter intimidade com Ele, vai fazer você fechar a porta do desespero, da angústia, da ansiedade, do medo de ficar sem dinheiro, do medo de ficar sem comida, do medo de não ter álcool em gel para higienizar. É tanta gente dizendo, vou fazer algo assim, vou fazer algo assim. Gente, vamos aquietar e saber que Ele é Deus. Ele vai nos dar o livramento. Amém? Que hoje você precisa se esconder. Que você esteja escondida no Senhor. E que você possa também ficar na torre de vigia. Eu vou ler, para nós encerrarmos,
o texto de Abacuque 2, que diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Comece a questionar o que Deus quer de você, o que Deus espera de você, o que Deus está esperando de nós, o verdadeiro arrependimento. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até um mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado, no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiando, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que fé? É uma fé qualquer no pensamento positivo? Não. É uma fé no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que veio ao mundo pelo amor do Pai, que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, eu vou ler para terminar, eu volto a frisar: povo meu, entra nas tuas casas, fecha as tuas portas, sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a praga. Portanto, entra na intimidade com Deus, com Cristo. Fecha a porta da angústia, do medo, do desespero, da incerteza, sabendo que o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é Cristo Jesus, irá nos guardar do dia mau. Que não tenha medo do caos, porque do caos Deus vai fazer e vai soprar o fôlego dele de vida sobre as nossas vidas e vai colocar algumas coisas em ordem. Né? Nós sabemos que a Bíblia nos relata que o mundo jaz no maligno, que não adianta a gente orar, porque vai de mal a pior até a volta de Jesus. Nós sabemos que isso é bíblico, mas que nós possamos atravessar essa fase confiando que a minha resposta vem do céu e que eu devo interceder por todos os governantes, por todas as pessoas que foram colocados por Deus, porque a Bíblia me diz que nenhuma autoridade que está hoje assentada no poder foi colocada por si mesma, mas Deus permitiu que ela estivesse ali para o bem ou para juízo ou para a correção das pessoas. Portanto, não se rebele contra elas, ore por elas, pare de disseminar ódio, comentários ruins, comece a interceder, comece a clamar e se coloque na torre de vigia hoje, para que você possa ser coparticipante da vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor possa levantar pessoas inteligentes que possam descobrir um meio de aliviar as dores das pessoas que estão passando por esse desespero, por essa contaminação tão agressiva. Que o Senhor possa levantar pessoas e que essa vacina, o remédio adequado possa sair, né? E que o Senhor venha trazer alegria no nosso coração, sabendo que tudo isso é passageiro, porque sabemos que a nossa herança é o céu, a eternidade com o Senhor. Tenha um bom dia em nome de Jesus e se alegre. Alegre nesse tempo, alegre porque você tem a Cristo, alegre porque você vai entregar a sua vida para Jesus e Ele vai fazer tudo novo. Alegre o coração, não desmoreça, porque Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Você que está entrando agora, não assistiu o vídeo, começa a colocar desde o começo. E eu vou repetir o último versículo tão real que está no livro do profeta Isaías 20, 26. Ó povo meu, entra nas tuas casas, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe essa praga. Então, tem intimidade com Deus. Vou repetir para você guardar. Entrar nas portas é ter intimidade com Deus. Se renda ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Fecha a porta dos teus sentidos. Não permita que a sua alma seja batida com notícias com notícias más mesmo. Não deixe que o desespero, a angústia, quando isso vier, clame ao Senhor. Fala: Senhor, me ajuda. Entra no meu coração. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo vai nos ajudar. Esconde-te. Esconde significa ficar
andar em obediência, né? Fé esconde por um tempo. Vai ser um tempo, é um tempo de reflexão, é um tempo de esconder mesmo, mas o esconderijo verdadeiro que eu estou te convidando hoje é a sombra do Onipotente, é o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, a quem temerei, Ele é o meu Deus. Que você possa declarar isso nessa manhã, nessa tarde, durante todo esse período de quarentena. Se vai durar 1 mês, 2, 3, nós não sabemos, mas sabemos que a nossa parte é louvar a Deus, andar em santidade, interceder por as nações, interceder para as pessoas que estão na linha de frente e parar de disseminar desespero, angústia e ódio e dissensão entre as pessoas, entre os crentes, entre o povo de Deus. Pare com isso. Isso não vai resolver. Mais uma vez eu falo que do caos Deus traz a existência, né? O profeta Isaías vai mesmo dizer que há tempo de arrancar, tempo de derribar, tempo de exaltar, tempo de construir. Deus vai fazer um recomeço. Todo juízo sempre foi acompanhado de um novo dia, de um novo recomeçar, né? Que você hoje possa crer nesse recomeço e deseje esse recomeço não sozinha, não na força do seu poder, mas em Cristo Jesus. Eu abençoo a sua vida como igreja no nome de Jesus, que sobre ti venha a luz de Cristo, que sobre as tuas emoções venha a bênção do Senhor e que você se alegre no Deus da sua salvação. Se coloque na torre de vigia para interceder. Não pergunte por quê, mas pergunte para Deus para quê? Para quê? Qual o propósito? E se submeta à palavra do Senhor. Um grande beijinho a todos vocês, as pessoas que estão em Portugal. Portugal é a minha segunda nação. Eu sou brasileira, mas também sou portuguesa. Me encontro longe de lá. Tenho saudade de todas as pessoas, mas creio que nós vamos superar tudo isso em Cristo Jesus. Tenha um bom dia. Eu me emocionei, porque estou vendo pessoas que eu não vejo há algum tempo, né? A Sônia, Palmira. Um beijinho grande para vocês, força, porque o Senhor do caos vai trazer a vitória. Isso vai passar, mas pede a Deus que nesse momento você seja poupada, que você tenha suas emoções controladas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Um grande beijinho a todos, tenham um bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo seja sobre todos vocês. Amém.